Nós estamos estudando a série de parábolas do reino. Semana passada nós vimos a parábola das 10 virgens. E hoje nós vamos conversar sobre a parábola dos talentos. Versículo 14, capítulo 25 de Mateus, versículo 14. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu li um livro sobre Aníbal de Cartago. Não sei quem aqui já ouviu falar de Aníbal. Aníbal foi um grande conquistador, um homem que foi criado para ser um leão, para ser alguém bélico, de guerra, um conquistador. Mas o desafeto de Aníbal era Roma. O sonho de Aníbal era fazer com que Roma se rendesse e caísse aos seus pés. Então Aníbal, ele vai organizar um exército de bárbaros, vai ali juntar bárbaros de toda a região de Cartago, do sul, bárbaros na verdade que nem, por isso que eram bárbaros, né? Não se davam, né? Não se relacionavam, eram inimigos, mas se juntam justamente porque viam em Aníbal o líder de guerra, o comandante dos exércitos que seria capaz, quem sabe, de fazer esta grande bravura. E o que acontece a seguir na história de Aníbal é interessantíssimo, porque Aníbal tinha o desejo, né, a volição mesmo de dominar Roma, de conquistar a Itália. Então ele não vai fazer o itinerário normal, era inverno. E o inverno era muito severo. Então Aníbal vai pegar o seu exército e vai subir os Alpes no inverno, coisa impensável. E ele vai atravessar durante todo o inverno, vai perder homens ali, vai ficar cego de um olho naquela travessia. Tamanho era o desejo de Aníbal de realmente conquistar e acabar com os exércitos romanos. E ele vai atravessar, realmente vai sair na Itália e vai pegar Roma de surpresa e vai vencer em inúmeras batalhas o exército romano. Por um fio, Roma não se rendeu aos pés de Aníbal, cujas batalhas e estratégias usadas por Aníbal são inclusive estudadas até hoje em universidades. Mas o que eu quero marcar justamente essa trajetória de Aníbal era o seu espírito empreendedor, a sua ousadia e coragem. É justamente esse o ponto que eu quero trazer para a gente, porque o texto, a parábola, vai falar justamente disso, de ousadia, de empreendedorismo, de coragem, de risco, que é na verdade o ponto dessa parábola ensinada por Jesus sobre o reino de Deus. E nós vamos ler então agora 25:14, que diz assim: também é como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes perguntou, ou melhor, lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um, e saiu em viagem. O que havia recebido 5 talentos foi negociá-los imediatamente e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que havia recebido 2 ganhou mais 2, mas o que havia recebido 1 cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou para acertar contas com eles. Então, chegando o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe mais 5 talentos e disse: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão mais cinco que ganhei. E o seu senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei, participa da alegria do teu senhor. Chegando, porém, o que havia recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão mais 2 que ganhei. E o seu senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei, participa da alegria do teu senhor. Por fim, chegando o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo,
que colhes onde não semeaste e recolhes onde não plantaste. Então fiquei com medo e fui esconder na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Mas o seu senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e recolho onde não plantei? Devias então entregar meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar eu teria recebido com juros. Tirai dele o talento e entregai-o ao que tem 10 talentos, pois a todo o que tem mais lhe será dado, e terá com fartura, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. A gente vai perceber que, essa parábola é a continuação, a sequência aqui, o dever de vigiar, que fala da demora do Senhor, a parábola dos 2 servos, que também vai tratar justamente da demora do Senhor de voltar, parábola das 10 virgens, que fala da demora do noivo em chegar para a festa do casamento, e a parábola do talentos, que fala de um Senhor que se ausenta, que vai para longe e deixa sob a responsabilidade dos seus servos o seu tesouro. A gente já ouviu, eu pelo menos já ouvi muito sobre essa parábola, e há um erro aqui, que é comparar talentos no texto com dons, porque a palavra em português é isso, mas a palavra no texto não é dons, é dinheiro aqui. Talento era uma moeda, era um valor, e para a gente ter ideia da quantia que está sendo descrita aqui, um talento era igual a 6.000 denários. Um denário era o dinheiro do trabalho de um dia de um trabalhador. Então, um trabalhador normal, para conseguir um denário, ele teria que trabalhar 6.000 dias. E isso vai dar em torno de 15 a 16 anos. Você imagina que 5 denários, ele viveria uma vida inteira para justamente o tempo de vida de alguém naquela época, e não conseguiria esse valor. É muito dinheiro, é um valor substancial. Então, a parábola está falando de administração, de justamente empreender, ousar, negociar, porque eram valores significativos. Não era uma moedinha, toma aqui. A gente, quando lê o que enterrou, pensa que ele falou, enterrou uma moedinha. Não era uma moedinha, eram cerca, na verdade, de 36 quilos de prata ou ouro, em muitas vezes. Eram valores grandiosos, numerosos aqui. Pois então, entendendo isso, Jesus vai dizer que o reino de Deus é semelhante a essa história também. É uma característica do reino de Deus, que é justamente o fato de que esse Senhor, ele vai se ausentar e ele vai deixar o seu tesouro com os seus 3 servos de confiança. São os 3 servos a quem ele vai confiar a sua riqueza. E diz o texto que ele avalia segundo a capacidade de cada um, não é isso? Versículo 15 vai dizer: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um, e saiu em viagem. Que capacidade? Ele sabe que existem, junto aqui aos 3 servos, alguns que têm uma capacidade de negociação, de investimento, de visão aqui empresarial maior que outros. Por isso ele distribui segundo a capacitação. Ele não é um senhor que tem uma burrice, em se tratando de economia, que vai pegar a maior quantia e vai dar para aquele que tem menos capacidade de negociação. Ele vai avaliar segundo a capacidade mesmo, e aquele que tem o maior poder de negociação, de multiplicar o seu dinheiro, ele dá mais, ele entrega mais, e assim vai diminuindo aí a quantidade de talentos de acordo com a capacidade de cada um. Pois bem, diz o texto no versículo 16, que aquele que havia recebido 5 talentos, e 5 talentos é coisa pra caramba aqui que a gente está conversando, ele vai negociar. Como é que se negociava dinheiro
nesse período, não dava para você fazer aplicação na bolsa, não tinha bolsa. Então a coisa era comprando e vendendo. Você comprava, investia em produtos e revendia. Era um trabalho demorado, não é? E assim ia, quem sabe, investindo, correndo riscos, podendo perder, ganhando aqui, perdendo ali. Iria assim na caminhada, né, na demora do servo, negociando os talentos. E esse que justamente negocia os 5, diz que ele sai imediatamente, não é? O que havia recebido os 5 talentos saiu e foi negociá-los imediatamente. Esse aí viu a oportunidade, recebeu os 5, né? Aquela grana toda, e ele falou: cara, isso aqui vai render, né? Imediatamente, tu vê a gana do cara e a visão, né, de fato de empreender aquilo e ganhar mais dinheiro. Ele sai imediatamente e vai negociar. E o que havia recebido 2 também, ele sai do mesmo jeito, né? Da mesma forma que havia recebido 2, ganhou mais 2. Ele vai investir e vai multiplicar, dobrar aquele valor. Mas o que havia recebido 1, e não entendam como uma coisinha, umzinho aqui, ele também estava com um valor substancial. O trabalho da vida de alguém de 16 anos trabalhando por um valor como esse aqui, ele enterra, não é isso que diz? Diz no versículo 18 que ele havia recebido 1, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Pois então, nesse primeiro momento eu acho que a parábola ela é marcada com o fato de que Jesus introduz essa parábola dizendo que o reino de Deus é dessa forma. Que forma? O reino de Deus é sobre pessoas que recebem de Deus uma parcela do reino, uma fatia do reino de Deus, e são justamente aqueles que multiplicam, que reproduzem, que faz com que essa parcela estique, não é? Faz com que ela de fato cresça. E eu penso que Jesus usou aqui esse valor em dinheiro porque ele não queria necessariamente limitar isso a um dom ou alguma coisa específica. Não é sobre salvação pessoal isso aqui, mas é sobre qualquer coisa que seja referente ao reino de Deus. Por quê? É claro no Novo Testamento que Deus entrega a cada um de seus filhos parcelas, partes, fatias do reino para que nós possamos administrar. E você provavelmente sabe qual é a parcela do reino de Deus que está na sua mão, muito mais do que eu sei sobre você, porque é algo muito pessoal. Mas o fato aqui é que quando isso acontece, é porque justamente o Senhor está esperando da gente esse espírito de aventura, de risco, de se colocar justamente no lugar das experiências, de fazer com que isso se multiplique e cresça de maneira exponencial. Porque em outros momentos Jesus vai dizer que o reino de Deus é como um grão de mostarda, que é a menor semente possível, mas se transforma na árvore mais frondosa. Então o reino de Deus em si, ele é potencialmente produtivo. Ele por si só é produtivo. E Deus, quando distribui aos seus servos, que somos nós, somos os crentes, os salvos, a igreja, parcela do seu reino, é porque Ele espera de nós corrermos riscos, vivemos de fato uma aventura no reino, colocando aí a nossa cabeça, quem sabe, na guilhotina da vida. Muitas vezes vamos perder, outras vezes vamos ganhar, mas a matemática do reino de Deus é que isso de fato é um produto em si que cresce. Por isso nós devemos ser como esses 2 servos. É óbvio que Deus não vai colocar para você, quem sabe, a mesma fatia do reino de Deus que ele colocou lá com o Sócrates, o pastor Sócrates, que é o presidente da Convenção Batista no Brasil. Ele não vai colocar para mim, eu acho, né, hoje pelo menos, a mesma fatia de responsabilidade do reino de Deus que ele colocou na mão do Billy Graham, porque Deus não é estúpido, né? Na matemática de Deus ele sabe a capacidade de cada um, mas isso não é relevante. A quantidade de talento não é relevante. O que é relevante é o espírito de empreendedorismo, é o espírito de fato daqueles que estão
esperançosos, orgulhosos de que de fato receberam de Deus uma responsabilidade, receberam do Senhor uma responsabilidade, e esperançosos de saírem para viver a aventura. Em nenhum momento o Senhor aqui vai fazer comentários negativos nesse sentido. Ai de vocês se vocês perderem alguma coisa. Ele não está esperando isso. Ele está esperando de fato é que esses homens comecem a negociar, que eles possam sair, não é? E viver realmente de maneira corajosa uma vida voltada para a tentativa de fazer com que aquilo renda, multiplique, para que quando o Senhor volte eles possam dizer com orgulho aqui, ó, tem mais 5, dobrei. Mas a pergunta que eu faço é: será que de fato nós estamos vivendo dessa forma? Aquilo que Deus colocou na sua mão, aquilo que Deus colocou para você enquanto responsabilidade, você está vivendo assim? Vendo isso como algo potencialmente grandioso, potencialmente multiplicador, e está investindo para que isso cresça realmente, para que quando o Senhor volte, a gente possa dizer com orgulho aqui, ó, aquilo que você deixou comigo, olha como é que ficou, olha como é que cresceu, olha como é que multiplicou. Esse é o desafio. O que é semelhante ao reino de Deus nessa parábola? E o reino de Deus é assim. O que Jesus está falando aqui, aqueles que fazem parte do reino de Deus, eles vivem como se o reino fosse deles também. Filhos que receberam do Pai e agora estão investindo para que de fato aquilo multiplique e cresça potencialmente, como eu já falei. Mas a parábola não termina aqui, né? Depois que eles recebem, negociam, a gente já sabe aqui que Jesus já adianta isso, né? Que 2 aqui foram promissores e 1 não. O Senhor volta. Não volta uma semana depois, volta depois de muito tempo. Eles tiveram tempo para isso. Provavelmente, embora a parábola não diga, esse Senhor, quando se ausenta, deixa subentendido que não voltaria com muita pressa, não é? Até porque as parábolas anteriores falam desse tempo, dessa demora. Então eles teriam tempo para realmente trabalhar o investimento. Diz o 19: depois de muito tempo o Senhor daqueles servos voltou para acertar as contas. Essa parábola ela é interessante porque ela todo o tempo voltada para essa questão administrativa. A palavra aqui no grego para prestar contas é completamente comercial. O termo é comercial, prestar conta mesmo como uma administração presta contas, né, dos produtos que foram vendidos, como um dono mesmo de um comércio que chega e fala: ei, quanto vendeu, como é que está a questão? É nesse sentido mesmo. Então eles vão prestar contas daquilo que eles vivenciaram, né? No versículo 20 diz que, chegando que havia recebido 5, apresentou-lhe mais 5 talentos e disse: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão mais 5 que ganhei. O que recebeu 2 também vai apresentar, né, a sua multiplicação aqui e como ele dobrou o valor que foi entregue a ele enquanto responsabilidade. Nos 2 casos, o Senhor, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim para os 2: muito bem, servo bom e fiel. Por que bom e fiel? Não é bom no sentido de que ele tinha qualificação, bom vendedor, bom comerciante. A palavra não é isso que sugere. A palavra aqui no grego é justamente que ele era uma pessoa boa, com bons olhos, com índole boa, com um bom caráter. E aí o Senhor vai dizer: servo bom e fiel. Por que fiel? Fiel porque ele era fiel não ao talento, ao dinheiro, mas fiel ao Senhor, porque ele fez aquele dinheiro multiplicar. E na leitura do Senhor isso foi fidelidade. Caramba, é como se ele tivesse dito assim: rapaz, mas você, né, arrebentou, né? E no íntimo tivesse dizendo: esse aí é um cara que eu posso contar, né? Porque olha como ele foi responsável com o que eu deixei para ele. Por isso fiel, ele é fiel ao Senhor mesmo, porque ele fez aquele trabalho todo com muito gosto, né? E veio apresentar com muita alegria. Olha como é que o dinheiro, né, ele multiplicou-se, né?
E ele vai dizer isso para os dois, né? Servo bom e fiel. E tem um detalhezinho depois dessa apresentação, desse prestar de contas, que é justamente a frase que ele diz: foste fiel no pouco, né? Sobre o muito te colocarei. Que pouco? Pô, o cara recebeu uma grana aqui do Senhor que era substancial, como nós vimos. Por que é fiel no pouco? Por que ele usa essa linguagem? Porque provavelmente esse senhor era muito mais rico, não é? O seu dinheiro, o seu tesouro era justamente um valor muito maior do que esse deixado. Ele não deixou tudo, ele deixou parte, não é? Então para ele aquilo ali é uma fatia pequena da sua riqueza. Por isso que ele fala: vocês foram fiéis no pouco para ele, para os outros não, eles eram servos, né? Não sei se a gente entendeu muito bem, mas eles eram escravos na verdade. O servo aqui é um escravo. E ele fala: vocês foram fiéis no pouco, né? Fiéis no pouco, então venha para o muito. Essa é a chave do texto. Foi fiel no pouco, venha para o muito. E o muito aqui vai ser representado como uma festa, né? Porque ele fala: participa da alegria do teu Senhor. No versículo 23 está falando assim, é como se agora eles fossem festejar, não é? Fossem banquetear, jantar juntos, e o Senhor ali fazia questão que eles fizessem parte daquele momento de alegria. Isso é semelhante, né, às parábolas que falam justamente da festa, do jantar, da grande mesa. Na própria parábola aqui das virgens, você tem uma festa acontecendo, e é esse momento de alegria, de regozijo, que é o convite para que os escravos ali da parábola fizessem parte. Eles estão sendo convidados para a intimidade daquele Senhor. Servo bom e fiel, você foi fiel nesse pouquinho, agora eu vou colocar você sobre o muito, né? Entra aqui para a minha intimidade, para a festa, vamos jantar juntos, vamos comer juntos, vamos festejar juntos. E aí, quem sabe, é o nosso segundo momento. Se no primeiro momento a gente tem que entender o reino de Deus não como um fardo, não como algo que pesa nas nossas costas, não pode ser desse jeito, mas como uma oportunidade de fato viver de maneira experiencial essa oportunidade de multiplicar algo que é belo, que é potencialmente grandioso. No segundo momento existe uma coisa muito interessante aqui, que é a intensidade. Veja isso de novo. Servo bom e fiel, ele enche a boca para falar desses caras. Vocês são fiéis, vocês são bons, né? Boas pessoas. Vocês foram fiéis no pouco, mas eu vou colocar vocês sobre o muito, não é? Está entendendo esse movimento? Ele fala: entra para o gozo, né? Para o regozijo, em algumas versões. Entra para a alegria. Tem uma linguagem aqui de intensidade. Vocês foram intensos, e eu também vou ser intensos com você. Vou ser intenso com vocês. Vocês viveram isso de maneira verdadeira, genuína, e eu também quero que vocês façam parte justamente dessa minha alegria aqui, da intensidade com que eu estou me alegrando com isso. E quem sabe o reino de Deus seja semelhante a esse tipo de coisa. Homens e mulheres que vivem a oportunidade de fazer parte de algo extremamente grandioso com intensidade. Intensidade. Eu gosto da palavra intensidade porque ela reproduz muita coisa, né? Ela diz muito sobre nós. Não dá para sermos servos, né? Não dá para sermos filhos se nós não vivemos a paixão do reino de Deus. Por quê? Porque não é esse o perfil daqueles que foram de fato alcançados e receberam o presente da salvação. A salvação é sobre alegria, é sobre viver isso de maneira plena, é sobre viver isso de maneira revigorante, jovial, sobre algo que é belo e ao mesmo tempo tem força, intensidade. A gente é intenso com algumas coisas, a gente vibra com algumas coisas. Essa semana a gente estava lá ouvindo as músicas velhas, né? E como isso é interessante, né? Eu me sinto um velho quando eu conheço as músicas que são mais velhas do que eu. Mas como aquilo traz uma coisa meio nostálgica, né?
de um tempo que eu vivi, assim, nostalgia é isso, né? Foi uma fase, um tempo que eu vivi, alguma coisa que mexeu comigo. Eu me lembro uma vez que eu estava com um amigo e aí tocou uma música no rádio antigona, e quando eu vivi uma experiência na época, essa música de alguma maneira, que eu não sei nem porque, eu nem sabia disso, marcou aquela experiência. Eu esqueci isso, eu nem dei nome para esse tipo de coisa, mas quando eu ouvi a música, eu senti, isso é esquisito dizer, mas o meu coração palpitou forte de novo. A música fez isso, trouxe memórias assim. Eu não estava nem pensando naquele tipo de coisa, estava distraído. Quando eu ouvi, eu falei, caramba, cara, que coisa mais louca. Eu fiquei viajando, né? Não usava droga não, mas viajava. Falei, cara, como é que... Olha, meu coração está palpitando, cara, como se eu estivesse, né, experimentando de novo aquilo. Porque aquilo marcou, porque aquilo foi intenso, porque aquilo fazia com que meu coração realmente bombeasse mais sangue, sabe? Jesus está dizendo que o reino de Deus é isso. O servo bom e fiel entra, né? Mas como a gente pensa em Deus, gente? Como é que a gente pensa em Deus? Será que Deus é um velho cansadão, né? Que fica lá meio enfadado desse mundo? Ah, que mundo terrível, homens pecadores, né? Reclamando da vida, fazendo a lista dos pedidos de oração, dizendo, ou será que Deus é algo de intensidade mesmo, um movimento, sabe, que não para nunca? Será que Deus, eu não sei se você já teve essa experiência aqui, tentar conversar com alguém andando de bicicleta e você a pé. O Ian falou que a Leila, quando pega a bicicleta, desaparece, né? É ruim de acompanhar. Já tentou conversar com alguém assim? Você tem que, né, andar junto ali, só que a bicicleta vai mais rápido, fica um negócio meio desengonçado para conversar, né? Será que Deus não é esse tipo de coisa? É o cara na bicicleta, voando, e para a gente conversar com ele direito, entender o que ele quer dizer, a gente tem que acelerar o passo, andar junto. Está entendendo essa metáfora? Porque Deus me parece ser um tipo de pessoa que é extremamente sangue no olho, no bom sentido, sabe? Aquela pessoa que vive, quando vive a coisa, vive de maneira integral, se entrega mesmo, né? Tem uma música, inclusive, da Bethel, que fala: Deus não se entrega em pedaços, Ele se entrega por inteiro, porque Ele é intenso. E o que Ele espera da gente, afinal de contas? A mesma coisa em troca. Um relacionamento de pessoas que estão ali desejosas de se encontrar. O Senhor está demorando, mas eu quero que Ele volte, eu anseio que Ele volte, e quando Ele voltar, eu tenho coisas para dizer, eu tenho de fato histórias para contar, experiências para compartilhar com Ele, da maravilha que foi fazer parte dessa responsabilidade, desse reino maravilhoso que Ele colocou nas minhas mãos. Nós não podemos ser pessoas insossas, porque isso não tem nada a ver, porque não é isso que está na parábola. O reino de Deus não é sobre isso. O reino de Deus não é sobre pessoas sem graça, sem vontade, sem desejo, sem nenhum tipo de emoção. O reino de Deus é outra coisa. O reino de Deus é uma aventura, e Deus quer isso da gente, porque Deus é um aventureiro. Se não fosse, não teria nem criado a gente, quer saber? Era muito mais fácil jogar seguro, né? Vou criar nada não, porque se eu criar vai dar tudo errado, vai pecar, e aí meu filho vai ter que ir para a cruz, e vai ser essa bagunceira toda aí. Melhor não fazer. Mas o que Deus faz? Corre todos os riscos, criando um homem livre, porque Ele espera o que da gente? Que a gente livremente se volte para Ele e viva a intensidade do reino de Deus, para que Ele possa dizer para a gente assim: servo bom e fiel, você foi fiel no pouquinho que eu deixei com você, por isso eu estou aqui, com um sorriso de orelha a orelha. Vem agora para o banquete, senta comigo, come comigo, vamos festejar, não é? É isso, é sobre isso, né? E aí a parábola avança, né? Tem a parte triste aqui, porque essa parábola ela é mais positiva que negativa, mas tem, infelizmente, um ponto negativo. Por fim, diz o versículo 24: chegando que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e recolhes onde não plantaste. Então fiquei com medo e fui esconder na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu.
Olha esse cara, enquanto os outros estavam voando, né? Imediatamente saiu para negociar, multiplicou, dobrou o valor. Esse aqui, olha o perfil do cara, ele diz assim: eu sabia quem você era, você é um senhor mau, que explora, é isso que ele está dizendo. Sabia que você é alguém que colhe onde não semeia. Como é que alguém colhe onde não semeia? Só explorando, né? Olha a expressão que ele usa. E recolhes onde não plantastes. A visão desse servo do Senhor é que aquele senhor era um algoz, ele era terrível, opressor, não é? Alguém que tira de quem não tem, alguém que arranca daqueles que nada têm. E aí ele fala: eu fiquei com medo, porque eu sei que você é desse jeito, por isso eu decidi não correr risco nenhum, eu escondi, toma aqui o que é teu. Assim, convenhamos, vamos supor que você vá viajar e deixe o seu carro comigo. Eu não sei se você vai ser louco o suficiente para isso, mas vamos supor que eu fosse a última opção, ou era isso ou era nada, e quando você voltar, eu lhe entregasse, no dia que você voltasse, eu lhe entregasse o seu carro do mesmo jeito que você deixou comigo, nem nada mais, nem nada menos, do mesmo jeito. Isso seria bom? Seria, né? Porque poderia ser muito pior que isso. É o que o cara faz, ele joga seguro. O Senhor poderia dizer assim: tá bom, não perdi nada, é o mesmo dinheiro, não tem nada de errado. Mas ele não gosta muito disso, não. Perceba que, inclusive, as palavras deste servo vão ser usadas como argumento para o Senhor, para dar um checkmate nele. No 26 diz assim: mas o Senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, você diz, né, sabias que colho onde não semeei e recolho onde não plantei? Se eu sou isso mesmo aí que você está dizendo que você acha que eu sou, por que você então, por causa do medo, não colocou no banco, né? O argumento dele é que eu sou isso mesmo, eu sou mau assim, eu sou opressor assim, você está com medo de mim? Se isso é verdade, por que você não colocou no banco para render os juros? Não é isso? Ele fala no 27, devias então entregar meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar eu teria recebido com juros. O que esse senhor está dizendo? Que na verdade isso era um argumento fajuto daquele cara. Ele quer usar o argumento do medo, mas o Senhor arrebenta ele, que diz: se você tivesse com medo mesmo, você teria pelo menos colocado no banco. E aí a gente vai entender o que ele fala desse servo aqui, porque ele introduz a sua resposta ao servo com duas palavras muito interessantes, né? Na minha versão aqui no 26 está mau e preguiçoso. A palavra é poneros, né? Mau, e preguiçoso é okneros. E qual o significado disso? Não é só mau no sentido de que ele era um mau investidor ou comerciante, é o contrário dos outros. Se os outros eram boas pessoas, esse é um cara mau. Ele é que é mau, não é o Senhor que é mau, ele é mau. E a outra palavra, a minha está preguiçoso, né? Ela pode ser inútil, preguiçoso e invejoso, inclusive. Então pode ser que este cara aqui, ele era um inútil, né? E é isso que a parábola está dizendo. Ele era um inútil, um preguiçoso, não quis ter trabalho, jogou o seguro, deixou lá aquele valor enterrado, porque assim não ia perder nada, e agora ele vem com uma desculpa esfarrapada, dizendo que não fez por medo, e ele se vitimiza. Entende a coisa? Ele é mau, ele é um inútil, ele não gosta de trabalho nessa parábola, e quer jogar seguro. E o Senhor não fica contente com isso, porque o Senhor queria que ele corresse riscos com o dinheiro, que ele fosse mesmo de fato multiplicar, coisa que ele não faz. Sabe outra coisa que é interessante? Ele fala assim, ó, o servo: toma o que é teu, não é isso? Ele fala assim: estou te devolvendo aquilo que é teu. Isso nunca foi dele, ele nunca tomou posse daquilo. Ele nunca viveu aquele dinheiro como se o dinheiro fosse dele mesmo, negociando. Ele fala: isso aqui é teu, isso aqui é uma batata quente,
Você me deu uma batata quente. Eu poderia ter perdido isso, mas eu não perdi, porque eu sei dos riscos, então eu joguei seguro. E aí eu penso que o problema desse servo é justamente que ele nunca se sentiu fazendo parte dessa história aqui. O que Jesus está querendo dizer sobre essa pessoa é justamente o que ele disse sobre as 5 virgens, que não estavam nem ligando para o problema do combustível. É a mesma coisa que ele diz dos servos aqui na outra parábola, que são servos maus, que aproveitam a ausência do Senhor para fazer mal às pessoas. Esse cara aqui é alguém que de fato ignora, ele tem uma visão distorcida do Senhor, porque ele na verdade nunca se interessou por aquilo, nunca quis fazer parte daquilo mesmo. Então aquilo para ele é uma furada, aquilo para ele é um fardo, aquilo para ele é algo que é como um revólver virado para a cara dele, pode explodir a qualquer momento. E isso é justamente o que não é o reino de Deus. Porque se o reino de Deus para a gente é um piano que a gente tem que carregar nas costas, é algo que pesa, que faz com que a gente, infelizmente, tenha que executar algumas coisas, porque senão, o que vão dizer de mim, porque senão o que Deus vai dizer de mim. Eu infelizmente tenho que lhe dizer que você está vivendo qualquer outra coisa, mas não está vivendo o reino de Deus. Não é. Se quando de fato você tem nas duas balanças reino de Deus versus qualquer outra coisa, você olha para cá e vê isso aqui como algo que lhe pesa os ombros, você não é servo. Não pode ser, não tem como ser. Não tem como ser. A única maneira, de você ficar com uma guitarra minha e não dar a mínima para aquilo e achar que aquilo é uma furada porque pode quebrar, só se você não for guitarrista. Porque se você for, aquilo vai ser um presente. Eu pegar minha Gibson lá, que eu mais gosto, deixar 1 ano com você. Se você não for guitarrista e não se interessar por nada de guitarra, aquilo vai ser uma furada. Você vai ter que ficar limpando, vai ter que tomar cuidado para não arranhar, vai ser esse tipo de coisa, furada, batata quente. Mas se você for, aí não, velho, verdade, vai ficar 1 ano comigo. Tem gente que até para devolver depois é difícil. Pensou, Mike, vamos pro Mike aqui, aquela batera dos sonhos, aquela topzera, tu sabe que o cara tem, assim, que para comprar aquilo lá é mais tempo trabalhando do que o cara aqui. E ele fala assim, pô, mas estou viajando, vou deixar aí, vou demorar uns 2 anos aí, você quer tomar conta da minha batera? O que você ia dizer? É claro, cara? Sem dúvida, Como é que eu não vou ter essa experiência? Sabe o que está acontecendo aqui? É isso. Não é um fardo. É um presente, é uma oportunidade. É ótimo. Mas quem não é servo é furada. Aí o Senhor é mau. Eu sei quem você é terrível. Deus ele só é mau e opressor para aquele que não tem intimidade com ele. Para esse ele é mau. Para esse Deus, ele é justamente aquele que fica acusando o pecado das pessoas, que fica procurando alguma falha para jogar na sua cara, que fica pesando a mão sobre você. Esse tipo de Deus é o tipo justamente daquele que nunca foi servo, que nunca participou de nada, que nunca entrou em nenhum tipo de alegria com Deus. Porque o servo genuíno da parábola, ele está vibrante com aquela oportunidade. E aí eu acho que a gente, quem sabe, sempre definiu o mal, o sagrado do profano, sabe? Sempre definiu o mal, porque a gente acha que o profano é aquilo que é o contrário ao sagrado, é o lado de lá da força, é o lado negro da força. Aqui está a luz, lá está de trevas, é o profano. Mas você sabe o que esse profano significa? Profano significa pró, de fora, e fanos, de santo ou templo, ou alguma coisa nesse sentido. É aquilo que está do lado de fora, mas não entra, não participa, não é simplesmente algo antagônico. Você sabe o que é profano? É indiferença. Isso é profano. Porque se o santo é o reino de Deus, e você diz que faz parte de maneira indiferente, isso é profano. Isso é profanar o sagrado. É viver um cristianismo sem graça, uma salvação insossa, um reino de Deus sem nenhum tipo de vibração interior, sem nenhum tipo de coração pulsante, sem nenhum tipo de sangue, quem sabe a flor da pele vibrante, sem nenhum tipo de graça.
Por isso que a parábola termina assim, né? Olha o que ele fala: tirai dele o talento, 28, e entregai-o ao que tem 10 talentos. Por que ele faz isso? Por que ele pega o talento desse cara e entrega para o que multiplicou os 5 lá? É óbvio, porque aquele é o cara que tem a maior capacidade de negociação, não é isso? Para que ele vai dar? É óbvio que para aquele que tem justamente a capacidade ali, né, de negociar. Por isso que ele vai dizer no 29, pois a todo o que tem, mais lhe será dado. O que ele está falando, gente? Não é de responsabilidade só, como peso, é de oportunidades. Percebe isso? É como se Deus estivesse vendo dos seus filhos aquele que tivesse mais vibrante, e ele fala assim: cara, dá mais para esse cara, entrega mais para ele, porque olha como é que o cara voa. E aí, velho, isso é uma oportunidade maior ainda. Então não é peso de trabalho, é viver, é de fato viver o reino de Deus em sua intensidade. Quanto mais fiel você for, quanto mais vibrante você for, quanto mais apaixonado você for, mais lhe será dado. É isso que ele está dizendo. Mas ele fala que terá com fartura, mas ao que não tem. Quem que não tem? É o que enterrou. E não tem o quê? Não tem nada, não tem graça, né? Não tem nenhum tipo de vontade de fato viver aquilo. Pois a todo o que tem, mais lhe será dado, e terá com fartura. Mas ao que não tem, até aquilo que ele tem vai ser tirado. Ele está falando de reino de Deus. Ele está falando daquele que tinha a única coisa que ele tinha, esse vai ser tirado dele, porque ele não quer, e vai ser dado para aquele que é mais intenso, que vive mais a experiência. Não é salvação, ele não vai tirar a salvação de ninguém, como a gente ouve algumas pessoas falando, ou ele vai tirar o seu dom, né? Você cantava e de repente vai ficar mudo. Não é sobre isso, é sobre viver a intensidade, as experiências do reino de Deus. Vai ser tirado, não quer? Então me dá. Eu vou dar para quem quer, é o que ele está falando aqui. E ele fala aqui no 30, lançai o servo inútil. Percebeu que ele é inútil, ele não é um servo medroso, porque isso é um discurso fajuto dele, para esconder a sua falta de desejo mesmo. Ele vai lançar o servo inútil nas trevas. Que trevas exteriores? Vamos com calma nisso aqui. Ele está falando do convite para a festa daqueles que, né, viveram lá e conseguiram produzir o dobro da quantia que foi deixada na responsabilidade deles e viver aquela experiência. Eles estão fazendo parte da festa. Lembra da parábola das virgens que ficaram do lado de fora, no escuro, não é? Então esse servo aqui está sendo tirado da presença dele, da festa, do jantar, e vai ser jogado lá de fora. Eu não quero esse cara aqui. Quem é que iria querer jantar com alguém que não está a fim de estar lá? Entende essa coisa? Já convidou alguém para fazer parte de alguma coisa e viu nitidamente que ele não queria estar? É isso aqui que está acontecendo. Manda esse cara para fora. Eu não quero saber desse cara aqui não. Um cara que tem medo de mim, que fala que eu sou um cara terrível, que me olha com esses olhos aqui, eu não quero saber. Manda ele para fora, porque lá vai haver choro e ranger de dentes, porque lá é o lugar contrário ao regozijo, porque lá é o lugar contrário à festividade, porque lá é o lugar oposto daqueles que se alegram. E assim Jesus termina esta parábola e vai introduzir outra aqui. Mas qual é o desafio para nós? É sermos servos, filhos intensos, desejosos, apaixonados de viver realmente aquilo que Deus tem colocado para nós enquanto oportunidade. Eu não sei de você, eu sei de mim. Eu não sei ao que Deus tem te desafiado, mas entenda de uma vez por todas, isso precisa ser para você um presente. Um presente. Se não é, as coisas serão diferentes. Então aí você precisa realmente, quem sabe, entender o que é o reino de Deus de uma vez por todas. Amém?